tava vendo live de outras pessoas, gente reclamando que realmente o Instagram tava bugando, sabe? Porque tá tendo muita gente, atividade, principalmente esse horário da manhã. Estão me ouvindo? Luiz Pessoa já entrou, já vou chamar o Luiz aqui. Não, Luiz ainda não entrou. Flávia, você coloca aquela pergunta de novo que você fez, por favor? Pergunta foi ótima. Tô só esperando aqui o Luiz. Quer dizer, o pessoal tá me ouvindo bem. Luiz entrou. Isso, né? Acontece. Muita gente. Olá, Luiz. Opa, tá bem agora? Agora tô de boa. Tá. A Flávia, então eu vou voltar com uma pergunta da professora para os seus alunos que estão de lá, tá? A Flávia fez uma pergunta muito boa, que é: quais são as características principais para um intraempreendedor? É aí que aparecem os valores, né? Você imagina só, né? Existir uma empresa com a sua vida normal, com a sua rotina normal, tocando, ganhando até dinheiro, bom mercado. Daqui a pouco vem essa confusão, tem que mudar. Aí a empresa precisa mudar, precisa inovar, chama os seus executivos para ajudar essa mudança, quer ouvir quais inovações que eles podem fazer, não só para mudança e sim para mudar. Aí começa a aparecer os valores, aí começa a vir um ser humano, começa a vir o valor do empreendedor humano. Agora vem as habilidades. O cara tem que ter habilidade para pegar o seu projeto e desenvolver. Você tem que ver que esse projeto de inovação, quando você faz uma inovação aberta, você tem uma ideia, você tem que incluir dentro do processo da empresa. Essa empresa tem que estar inserida dentro de um cenário setorial e global. Então, a capacidade do empreendedor de saber navegar com o seu negócio dentro da empresa, vão aparecer outros valores, que às vezes estão até adormecidos, não precisavam, ele não precisava demonstrar. Então, o valor pessoal do empreendedor, dentro de um processo de intraempreendedorismo, ele vai ser aflorado, vai ter gente que... Você sabe que o nosso programa, vale a pena a gente colocar, a gente chamou a Associação Brasileira de Recurso Humano para nos ajudar. Porque a gente acha que pode ter situações que vai ter um cara que vai ter uma ideia maravilhosa, ele pode virar chefe. Ele pode virar, né? Porque dentro do processo de intraempreendedorismo tem uma coisa que a gente chama de spin-in e spin-off. O que é? Você teve uma ideia. Aí essa ideia é uma ideia maravilhosa. A empresa pode comprar a ideia, a empresa pode comprar o serviço, a empresa pode virar um departamento do negócio. Então tem várias situações que podem acontecer. Então, imagina, então a gente chamou a Associação Brasileira de Recursos Humanos para estar junto com a gente, porque vai ter situações que vai ter que administrar o recurso humano. Então, nesse movimento, eu acho que a professora Flávia quis falar, que ela trabalha muito como liderança, tem lideranças que existiam e podem não existir mais, e tem lideranças que não existiam e podem aflorar nesse momento. É um momento muito interessante. Se a gente souber trabalhar, vai ser muito interessante. Muito bom. Luiz, esse lance do intraempreendedorismo, eu acho muito importante, porque muita gente, eu acho até que o modelo de trabalho, né, o modelo como a gente conhecia, está mudando devido a todo esse movimento, né? O engajamento do funcionário com as ideias e com o propósito da empresa, ele se tornou mais latente, né? Muito mais... ele está mais envolvido. Eu digo muito isso pela mentalidade que eu tenho. Eu sou um funcionário. Eu não sou sócio, dono, nada. Eu sou um funcionário no qual a gente está aqui tentando inovar, tentando ajudar o tempo todo a empresa. Entrou um amigo meu aqui que ele fala que assim, o cara é um batalhador, Luiz. Eu queria tirar essa mentalidade das pessoas. Empreender é montar negócio ou montar negócio é ser empresário, né? Empreender, o que é mentalidade empreendedora? Porque os jovens precisam disso, né? Uma vez eu estava numa reunião, né, de inovação, aí estava lá o cara querendo ensinar depois como se abrir uma empresa.
calma, a gente ainda está na ideação. Existe uma ideação, aí a sua ideia ela amadurece, depois a gente cria um MVP, aí cria um valor, qual é o valor dela, quanto é que ela vale, para quem ela vai ser vendida, quem é o cliente. Então, o empresário, ele é uma consequência. Perfeito. O empreendedor, ele abraça uma causa do que ele acredita e vai embora. Então, é por isso que eu falo muito, assim, todo mundo é um pouco empreendedor, nem que seja na sua iniciativa, acorda de manhã com uma ideia. E tudo começa numa ideia. Agora, o que o Distrito de Inovação ele tenta fazer é materializar essa ideia. Nós temos um grupo de mentores que a gente selecionou, você sabe disso, foi lá na ABQ, a gente fez uma seleção, e uma das maiores ênfase que eu dei, eu quero que a ideia vire CNPJ. Mas vire, ela não nasce CNPJ. A CPF, né? Exatamente, ela começa um CPF, trazida por um empreendedor, se junta aos mentores para ajudar ela a materializar e depois ela vira um CNPJ. Porque, às vezes, é isso que acontece. A pessoa já quer fazer um CNPJ, já quer pegar... O momento de ideação é um momento muito importante. É onde a gente está discutindo para quem, por quê, qual o valor. Porque depois que você tem uma ideia, você cria um valor, cria o seu cliente, você tem que escalonar essa ideia. Você não vai vender isso para um cliente. Você tem que vender isso para o escalonar. Então, você tem que trabalhar isso. Então, virar uma empresa é uma consequência. E para aqueles que já têm empresa, Luiz, para aqueles que já estão tocando o seu negócio, como entender qual dor escolher para transformar ela para jogar essa dor, digamos assim, né? Jogar essa dor em um programa de inovação. Isso é a pergunta mais importante. É a inovação aberta. Quando a gente começa o programa de inovação aberta em empreendedorismo, a gente trabalha exatamente uma célula de inteligência de inovação, que é o C2I. A gente tenta ver com a empresa quais são a gente chama das verticais. As verticais pode ser venda, pode ser processo interno, pode ser modelo de entrega, pode ser contabilidade, pode ser vários verticais. A gente entende as verticais. Aí a gente define, as verticais são essas. Aí depois a gente escuta as ideias. Aí depois a gente emparelha essas ideias com o setor do mercado. Cabe isso? Isso atende? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar essas ideias, quando vem da empresa, funcionar ela. Ela não está sozinha num setor, ela está debaixo de algum setor. Então, primeiro, você tem que entender as dores. Então, é por isso que a gente trabalha com C2I, uma célula de inteligência e inovação. Antes de a gente começar o programa, para entender as dores das empresas. Porque antes do isolamento, era muito claro que as dores eram um produto novo, era conquista de mercado. Hoje não. Hoje pode ser uma gestão empresarial, pode ser uma gestão de pessoa, pode ser modelo de pagamento, modelo de entrega. Hoje as verticais mudaram. Então não dá para... O Milbert, eu dou uma ênfase assim, não tenha achômetro. Todo mundo nasce com uma ideia. Mas vamos organizar essa ideia e vamos entender da empresa qual é a necessidade dela, o que ela precisa para ganhar mercado, o que ela precisa para um novo produto. Então, a inovação na empresa, ela começa entendendo as dores da empresa. Agora, quando você faz uma inovação aberta, você abre a sua empresa para a inovação, você também escuta a ideia. Mas, de qualquer forma, ela passa por um processo de entender que essa ideia cabe para o propósito da empresa e cabe dentro do setor. Cara, assim, eu sempre falo assim, uma ideia tem que gerar nota fiscal. Ela tem que criar valor financeiro ou valor patrimonial. Senão é só uma ideia. E tudo que o DIS trabalha é para transformar uma ideia em valor para a empresa. Se a gente não criar valor, e o DIS tem um outro propósito. Eu vim de mercado financeiro. Quando a gente trabalhou o DIS, a gente ouviu a professora Flávia Bendelar, o professor Iog da PUC, são pessoas que me alertaram sobre o conceito tripla hélice e o conceito de inovação aberta. Eu, por meu lado do mercado financeiro, eu sentia que o mercado financeiro não entrava nas empresas de inovação. Ele comprava pouca startup. Ele botava um dinheirinho muito pequeno. E um dos propósitos que a gente tem no DIS
é ele ser uma ponte para chegar no mercado financeiro. Eu tenho uma frase que o pessoal gosta muito, dizendo que o investidor ele não tem medo de risco, ele tem medo de não conhecer o risco. Então, na hora que ele conhece o risco, ele consegue metrificar o risco, ele entra, porque é no risco que ele ganha dinheiro. Então, quando a gente cria essa metodologia para transformar essa ideia dentro de um negócio, nós estamos acenando para o investidor. Investidor, olha que negócio interessante. Então, outra coisa que a gente fala muito, assim, que o propósito diz, a inovação, ela tem muita ilha, tem vários ambientes bons. O DIS tem o propósito de criar pontes. Criar pontes. A gente precisa criar uma ponte. O DIS precisa criar uma ponte das ideias, das inovações para o setor financeiro, para os aplicadores. Uma taxa de juro dessa, uma falta de oportunidade de negócio, na hora que a gente conseguir mostrar para o setor de investimento que a inovação é um bom negócio, e a gente mostrar uma metodologia, mostrar um modelo no qual ele conheça o risco, ele vai entrar. Perfeito, Luiz. Eu vou dar um passo para trás aqui. A gente está falando já entramos um pouquinho no programa, mas eu vou voltar antes do programa, antes da decisão de participar de algum programa de inovação, antes de participar de algum processo de mentoria, seja na sua cidade, seja na sua região, dentro do DIS, dentro da BQ, no DIS. Antes disso, assim, o deverzinho, assim, as suas dicas, você como profissional, você como também um dos mentores, a sua dica para o dever de casa, antes desse processo de procurar alguém, o que é a inovação aberta, de centralizar esse processo de inovação dentro de cada empresa. Uma empresa que tem 15, tem 5, tem 3 funcionários, tem 20 funcionários, tem 50. Como é fazer esse primeiro passo? O primeiro passo ser esse trabalho interno, né? Que é essa inovação aberta que você está falando. Técnicas, eu estou te pedindo isso, técnicas e como fazer isso internamente antes de procurar ajuda. Olha, a gente acha o seguinte, a gente até dentro do DIS, nós temos um questionário lá para ajudar o empreendedor a botar suas ideias, ele vai construindo as suas ideias dentro de um questionário lá. Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que o DIS trabalha com inovação aberta, que a inovação ela vai para dentro de uma indústria, é importante ele não isolar a sua ideia. Porque o empreendedor ele tem uma grande qualidade que é desenvolver ideia. Mas ele tem não é um defeito, mas uma característica de achar que a ideia dele muda tudo. Ele tem que incorporar a ideia dele dentro do negócio. Eu sempre falo assim, fala com o ouvido. Fala com o ouvido, porque alguém vai ouvir o teu negócio e tem que entender o que você vai falar. Então, na hora que você está colocando a sua ideia, coloque a sua ideia dentro dessa empresa, tenta entender como é que vai ser o processo, tenta entender como isso vai gerar dentro do setor, isso vai criar valor. Quer dizer, você sabe que determinadas perguntas vão acontecer, antecipe as respostas. Então, não existe... A gente, às vezes, pensa assim, saiu o Google, saiu o Facebook, saiu o Uber. Isso são coisas fora da curva. Porque a inovação ela é muito mais rotineira do que isso. Então, para facilitar, ele vai criar um modelo de entrega. Tenta materializar. A gente, dentro do DIS, tem um modelo também que a gente gosta de pegar as coisas muito depois do MVP. Depois do cara já saber como vai usar, do cara já ter o valor do negócio. Validação, né? Da validação. Porque esse processo de validação, ele se testou. E é um momento, né, o pré-MVP é um momento muito estressante, porque o empreendedor acha que ele desenhou a melhor coisa do mundo, ele fez um novo Uber, ele fez um novo negócio, então você duelar com ele com determinadas perguntas, e os nossos mentores estão muito duros. Então isso provoca um atrito, porque o mentor ele não é um consultor. O mentor não fala para você, não, vá para cá, vá para lá. Ele tenta que a sua ideia seja possível. Então, se você fala que vai à Lua, ele fica testando você se vai chegar à Lua. Ele não fala, olha, é melhor ir a Marte, que tem água. Ele não fala isso. Ele fica testando. Se tu aí da Lua for possível, você vai chegar à Lua. Se não for possível, você vai desistir. Boa. Luiz, a gente teve uma época que passamos por um processo de... Eu e Kiki, né? Convidamos uma pessoa e a pessoa falava exatamente assim, quem pediu, né? Quem pediu?
Porque assim, a gente tem ideias, todo mundo aqui está tendo ideias. Existem dois momentos, eu acho. A gente tem que ter ideias mesmo, tem que botar para fora, mas é isso. Dividir o máximo possível com a sua equipe, porque são eles que estão na vivência ali do dia a dia. O grande lance do hoje, que a gente está vivendo hoje, dessa loucura, dessa pandemia, é que quando a gente pensava em inovar antes da pandemia, Luiz, você me corrige se eu estiver errado, a gente trocava o pneu do carro com o carro em movimento, né? Agora, Exatamente. A gente teve uma ótima e uma grande oportunidade de dar uma parada. Assim, muitos estão vendo isso como desespero, mas muitos podem aproveitar isso como uma grande oportunidade. Eu gosto muito de frades, você já notou que eu gosto de frade. Então, de vez em quando, eu falo assim, nós estamos vivendo aquele momento que o pneu furou. Aí você vai no step, pega o step, né, e troca. Primeiro que você vai trocar o step com o carro andando. E segundo, provavelmente esse step não vai voltar para a mala. Então, você vai rodar ele por muito tempo. Então, são duas coisas. Você inovar com a empresa acontecendo e essa inovação ela vai continuar. Então, mas esse momento, se a gente souber aproveitar, é mágico. É mágico. O intraempreendedorismo, eu até converso muito com o pessoal que é empreendedor. Não espere a sua empresa ter essa iniciativa. Que tal essa iniciativa partir de baixo para cima? Provocar que a sua empresa faça o empreendedorismo? Procure o DIS. A gente consegue associar esse tipo de iniciativa e vamos apresentar para o colegiado, vamos apresentar para o acionista, porque às vezes falta isso. Então, esse momento é mágico. Esse momento é mágico. Esse momento ele é tão interessante, porque esse é um momento que vai até fazer bem para você. Imagina quantos executivos estão em casa pensando que vão perder emprego. E ele tem todo mundo tem uma ideia incubada que gostaria de transmitir agora. A gente não pode passar por esse momento só com dores, só com pessimismo. Não dá para passar. É uma oportunidade absurda para a gente parar, para pensar, reconstruir, um momento de ideia. E outra coisa, não tenha medo de botar a sua ideia para fora. Eu já participei de negócio que começou num modelo, a gente chama no mercado, pivotou tudo e virou um grande negócio. Mas o cara teve a humildade de mostrar o seu negócio. Eu acho que está na hora do governo se rever, está na hora das empresas, dos empreendedores, dos investidores, e chegar. É por isso que o DIS constrói pontes. Está na hora da gente se reinventar. O momento é saber aproveitar. Eu coloquei aqui, Luiz, e vou deixar fixado o @ Distrito Inovação. Não, Distrito de Inovação, tá certinho aí. Esse é o Instagram do DIS, que ele tanto está falando aqui, o quanto esse programa pode ajudar pequenas, médias e grandes empresas a se inovarem, tá? Todo esse processo, o que a gente está querendo conversar aqui é dentro de um processo, um programa de inovação, quais são as etapas, né, Luiz? Quais são as etapas? Primeira etapa é antes mesmo de entrar num programa de inovação, é ter esse entendimento, ter essa conversa com a equipe, entrando no programa, quais as etapas percorrer. Aí eu volto aqui, você conversou sobre C2I. Recorda aqui sobre o C2I para a gente ir para a próxima pergunta, por favor. Tá. É muito importante esse C2I. É muito importante quando a gente fala de inovação aberta, porque é o seguinte, o C2I é aquele momento que a gente para. Vamos lá. O que a gente falou? As nossas ideias têm que ser transformadas em negócio. Então, o que a gente puder fazer para criar um índice de assertividades, nós vamos tentar trabalhar. Se a gente tem esse dispositivo e pode, então o que acontece? Quando a gente trabalha com inovação aberta, trabalha com intraempreendedorismo, a gente, quando está lançando esse programa, a gente cria uma célula de inteligência e inovação. Aí a gente envolve o executivo, os acionistas, a gente envolve os empreendedores e começa a entender quais são as dores dessa empresa. Quais são as dores? Entender exatamente as dores. Toda vez que existe um edital, hoje tem muito edital de Covid, né? Então, vamos pensar para dentro de uma empresa. E será que a gente pode fazer um edital de como vender? Como entregar? Gestão. Então, é o seguinte, o C2I, ele tenta qualificar e definir qual é essas dores.
Porque senão a ideia ela é muito genérica, ela é muito ampla. Então a nossa ideia é que organize essas ideias dentro do o C2I, dentro de um propósito da empresa, que o acionista define, e olhando o setor. Você não pode, você não vive numa redoma, você vive dentro de uma empresa e você vive dentro do setor e vive dentro de um globo. Então o C2I, ele define que as verticais que a gente vai lançar no programa de inovação intraempreendedor são verticais que fazem sentido para botar os executivos a trabalharem nessas ideias que provavelmente vão gerar valor para a empresa, vão se posicionar de uma forma diferente no mercado setorial e global. Então, é por isso que a gente chama célula de inteligência de inovação, para criar um índice de assertividade na inovação cada vez mais próxima. Eu acho muito importante essa célula, porque, primeiro, isso não dispersa muito, você está entendendo? Temos que focar. A inovação, a disruptiva, ela é muito genérica. Se a gente não criar mecanismo de foco, a coisa não tem resultado. A gente tem que ter resultado, meu Deus. A gente tem que fazer um programa e a empresa ficar satisfeita com o programa. A gente tem que ajudar o empreendedor a mostrar a sua ideia e isso ter resultado. Então, o C2I serve para isso. Perfeito. Ele falou muito aí sobre vertical, né? Vertical voltando a esse entendimento de levar algo vertical é levar a dor. Né? Isso. Só para o entendimento de todos, qual é a dor da sua empresa? Né? Isso. Dentro da sua empresa, mapeados aí 30% do que você envolve, né? A gente consegue encontrar dores. Aí, isso. Todo mundo tem uma dor. E na atual pandemia, quem não estava com a tecnologia muito ali do lado, está encontrando mais do que 30%, não é não, Luiz? Muito mais. Tá. A verdade é o seguinte, as dores, eu vou falar uma coisa assim, eu estou impressionado com as dores que têm chegado para mim. Tem dores que são dores da parte de recurso humano. Se realmente o seu funcionário, 20% do seu funcionário, mesmo quando voltar, ele vai trabalhar em casa, como é que você vai fazer a gestão desse funcionário? Tem nada a ver com o negócio, né? É uma dor nova, né? Então, eu tenho escutado dores interessantes. Como é que você vai botar esse cara em casa e ele não tem condição, infraestrutura em casa para trabalhar? São coisas. A BQ pode ajudar, né? Então, o que acontece? Temos que trabalhar as dores dentro de uma realidade. É isso que eu estou falando assim. É por isso que a gente tem que ouvir e transformar essas dores. E hoje em dia, as dores... a professora Flávia perguntou isso aí, é muito importante. Como é que você envolve o empreendedor no seu negócio? Ele pode bolar um negócio que 90% da empresa vai trabalhar em casa, vamos dizer. E aí, como é que você põe esses caras para trabalhar? Como é que você faz gestão de 90% da sua empresa home office? É um novo modelo. Então, o que acontece? O que a professora Flávia falou é exatamente isso. O empreendedor vai fazer diferença. O cara que sabia engajar o seu projeto dentro de uma realidade, se ele conseguir mostrar um projeto que você trabalha home office, diminui o custo, aumenta a produtividade, vai ser aceito. Agora, como fazer isso? Como você vai fazer isso? Então, as dores hoje, é por isso que a gente dá muita ênfase no C2I, a gente gosta de trabalhar em C2I, exatamente para trabalhar as dores, para quando as dores, que é as verticais, quando a gente aproveitar as ideias, a gente conseguir incluir ela automaticamente na empresa. Bacana, bacana. Eu queria que você falasse agora um pouquinho da importância de se ter aquele mentor, né? Nós aqui da BQ eu tenho alguns mentores, o quanto isso é importante e o quanto ter um mentor nesses momentos te ajuda a passar e te ajuda a validar, né, certos processos de inovação. Fala um pouquinho sobre... desmistifica isso um pouquinho da mentoria nesse processo de inovação. Eu, como vim do mercado financeiro, eu também tive que aprender, porque eu confundia muito o que é um mentor, o que é o consultor. Quando eu entendi que é o mentor é exatamente aquilo que a gente falou. Ele trabalha o desenvolvimento do negócio que está sendo proposto pelo empreendedor. Ele ajuda ele a construir um negócio, sem criar compromissos ou ideias
para ele ficar pivotando o tempo inteiro. A ideia é essa, vamos transformar. Ele pode até desistir porque a ideia não é possível, porque o mentor estressa. No caso do DIS, como ele tem esses propósitos, a gente começou a classificar um grupo de mentores para o DIS. O mentor do DIS, ele tem 2 itens, eu não digo que sejam diferentes, mas já cria um perfil do mentor do DIS. O mentor do DIS, ele já trabalha esse seu negócio dentro de um processo de mentoria, que é testar a validação disso. Ele já trabalha a empregabilidade disso, como a gente trabalha muito pós-MVP, a gente já trabalha isso dentro do setor ou dentro da empresa, testando que isso vale, e a gente tem um item a mais que a gente coloca, isso eu vejo poucos, quase nenhum, já numa leitura do investidor. O nosso mentor, ele é comprometido que esse negócio ele tem já uma leitura para o investidor, quando você cria metodologia. Então, é pós-MVP, é um negócio já um pouco mais validado, ou então a gente ajuda também a criar, mas é um negócio mais validado, é um negócio que a gente tenta colocar a sua ideia para ter um interessado. Quem vai ser o interessado é uma empresa ou é investidor. Então, a gente vai trabalhando esse negócio, mas independente de qualquer coisa, mesmo que a empresa compre esse negócio, ela tem que olhar aquilo como investimento. Então, é muito importante você ver que o mentor não é um consultor. Ele é um cara que te ajuda a desenvolver aquele negócio. É um estresse, é briga. Eu já vi alguns modelos, o empreendedor tem dificuldade, mas é muito interessante quando a coisa evolui. O nosso programa, ele tem mais ou menos uns 3 meses de mentoria, exatamente porque tem alguns exercícios. E a gente fez um programa, nesse momento, que ele é totalmente virtual, à distância. A gente fez um modelo, a própria BIQ nos ajudou a colocar. Nós estamos fazendo um modelo que o nosso Eduardo Nogueira, que é o nosso COO, ele vai trabalhar a mentoria, ele vai ficar fisicamente junto com os mentores dentro da BIQ e vai criar aula online, quer dizer, para permitir essa interatividade mais viva, né, sobre o processo. Então, a gente está trabalhando essa mentoria como ela tem que ser dentro do propósito do DIS, que ela tenha resultado. Então, se você apresentar o teu negócio, nós vamos estressar até esse negócio ter algum lugar para empregar. Uma empresa compra, um setor compra, um investidor compra. Isso não adianta se inventar uma coisa que só você acha que é bom. E é aí que o mentor olha, tá vendo? Ele olha muito esse lado. E assim, o quanto é importante agora todo mundo observar que assim, tem muita gente que tem um negócio tocando há anos e não está encaixando o negócio dele na nossa conversa aqui. Está aqui, está adorando a conversa, mas não está encaixando. Cara, não está encaixando porque não quer, né? Porque nesse atual momento, todos os negócios, até o negócio mais antigo do mundo, pode ser inovador e ter uma pegada, se tornar escalável. Essa que é a grande sacada do DIS. É pegar o seu negócio, que é um negócio de bairro, é um negócio regional, e proporcionar ele a ter uma dimensão mais escalável. Comenta sobre isso, sobre como é esse processo de transição, de escalonar um negócio aqui. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas que têm empresa, tem muita gente aqui de Juiz de Fora, tem muita gente aqui que tem loja, tem o seu negócio, e assim, cara, mas como eu me coloco nisso? É um pensamento de ampliar, né? E às vezes ampliar está longe da gente conseguir vislumbrar todas as atividades que percorrem nossos caminhos. A gente, lá dentro do DIS, a gente botou oportunidade para todo mundo. Nós temos dentro do programa, nós temos um cara que tem novos negócios, que pode ser uma startup avulsa, tem um cara que tem uma pesquisa de PDI. Eu queria dar um ênfase, nós temos um parceiro muito importante, que é o INT, Instituto Nacional de Tecnologia. Ele está nos ajudando muito, porque ele é um instituto centenário, é um instituto que tem uma vocação gigante de pegar a pesquisa, transformar para o setor produtivo. Ele virou um parceiro nosso. O grupo que está lá dentro, eu passaria uma live inteira elogiando eles, e a gente já está com alguns projetos já olhando, e é exatamente isso, é uma pesquisa que o cara vai desenvolver e a gente começa a entregar para ver a possibilidade dessa pesquisa existir.
Então, quando você tem uma ideia avulsa, a gente vai trabalhar essa ideia. O que a gente não trabalha é uma ideia avulsa. É por isso que eu digo que chega um momento que pode o nosso mentor estressar, porque a gente não consegue, pelo menos a gente não trabalha estatisticamente, que a gente vai trabalhar para 10 Uber, 25 Googles, 8 Facebook. Isso acontece fora da curva. A gente quer ouvir aquelas ideias e incorporar elas. Então, todas as ideias que são bem-vindas, nós temos uma área lá de novos negócios. Nós construímos esse negócio com ele. Nós trabalhamos, nós temos parceria com aceleradoras importantes. Inclusive, nós temos editais para desenvolver ideias a fundo perdido. Quer dizer, a gente ajuda ao mentor, ao empreendedor a desenvolver essas ideias. Então, é muito importante que ele traga essas ideias. Mas ele vai encontrar no DIS, um ambiente que a gente vai ter que ver valor, percepção na empresa, percepção no setor para acontecer o que você está falando. Se a gente não enxergar que a coisa escalona, a gente não consegue enxergar que aquilo ali é um negócio. Quando você faz um plano de negócio, você fala, olha, eu vou vender esse negócio por 1, vou vender para 2. Mas um dos itens que aquele negócio gera valor é quando você vende para 1.000, vende para 2.000, vende para 3.000. Isso que é o escalonamento. Não adianta você fazer um negócio e achar que vai vender para 3. Você tem que fazer um negócio e escalonar. Para escalonar, uma empresa, um setor tem que absorver esse tipo de coisa. Então, traga suas ideias, entre lá no portal do DIS, entregue as suas ideias, a gente vai ajudar a materializar. Esse momento de ideação é um momento importante. Eu acho que é um momento interessante, mas a gente tem uma linha de inovação aberta. Luiz, é muito bacana. Eu vou agora fazer uma outra provocação a você, que é assim, existem empresas, deixa eu até ver aqui vou deixar essa pergunta para ver depois aqui. Vai lendo essa pergunta aqui enquanto eu vou formulando a minha aqui. Existem empresas que, teoricamente, elas já escalonaram o seu processo, ela já funciona, né, digamos assim. A gente está falando até agora de escalonar em outro nível, né, em outro patamar, digamos assim. Só que nessa empresa, que teoricamente já está funcionando, já roda há algum tempo, Luiz, essa empresa tem uma cultura, você vai entender, tem uma cultura muito forte e muito talvez já entranhada com o processo lá do dia a dia, sabe? Já foi validada, já está rodando tudo certinho. Para que eu vou agora querer sair o McDonald's, né? Tinha aquela lojinha funcionando muito bem, muito bonitinho. Para que eu vou querer 50 lojas? Para que eu vou querer 1.000 lojas? Por que esse processo é importante? Fala aí, Luiz, essa virada. Cara, você viu a pergunta da professora Flávia, né? Imagina você chegar numa empresa que exatamente ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro, tinha uma margem muito grande, o mercado mudou e vem um cara com uma ideia lá e tem que mudar a cultura da empresa. Não é à toa que a gente... Eu acabei fazendo a pergunta do rapaz aqui, do Rick. Acabei de ler, foi a mesma pergunta que eu falei, sobre cultura, mudança de cultura, né? Vai lá, Pois Luiz, é. Desculpa. Então é isso. Quando a gente chamou a Associação Brasileira de Recursos Humanos, foi exatamente que a gente vai esbarrar nisso. Nós vamos esbarrar nessa cultura, não tem a menor dúvida. É isso que eu estou te falando. As dores de 2 meses atrás são diferentes das dores As dores de 2 meses atrás existem, só que acumulou novas. Só que essas novas, elas estão mexendo na pessoa, no comodismo, no processo viciado. Então, você tem que haver a transformação. A nossa ideia de chamar a Associação Brasileira de Recursos Humanos é exatamente para nos auxiliar esse processo. Vai ter momento que a gente vai ter que fazer um coaching, porque todo esse movimento que a gente está querendo fazer do intraempreendedorismo é para não criar um movimento hostil dentro da empresa. Eu podia muito bem chegar uma ideia, aí sai queimando todo mundo que não serve, muito pelo contrário. Vamos aproveitar todo mundo, vamos dar oportunidade para todo mundo aparecer. Então, isso vai ter que ter um processo de via de mão dupla, né? Então, vai ter que, talvez, envolver coaching, vai ter que envolver a Associação Brasileira de Recursos Humanos para nos ajudar a apoiar esse tipo de coisa. Vai mexer com cultura, sim.
Disso eu não tenho mais dúvida. Lembra que eu te falei que a inovação ela vem por necessidade ou vem por oportunidade? Agora é necessidade. Então, aquela cultura, ela vem por... Lembra que a gente recebia aquele post das profissões do futuro, né? Que agora... Você vê a telemedicina. A telemedicina, 2 meses atrás, era uma coisa que o pessoal não mexia. Agora virou necessidade. Ninguém queria mexer. Os próprios médicos. Agora virou uma necessidade. Virou a solução, a telemedicina. Os valores estão mudando. Todo mundo... Eu fico até meio preocupado, até porque que as pessoas às vezes não enxergam isso. Faz o seguinte, vamos trabalhar as ideias. É por isso que eu trabalho o C2I, para organizar as ideias. Agora, vai ter disruptividade não só no processo, não só no negócio, mas na forma de gestão. Perfeito. E isso as pessoas têm que trabalhar. Quando a gente coloca a Associação Brasileira de Recursos Humanos dentro do processo, é exatamente para arbitrar isso. Esse processo de inovação, ele tem que ser um processo colaborativo. Ele tem que ser processo colaborativo. Imagina quantos valores vão ser aproveitados que estavam adormecidos. Tem que olhar o lado positivo. Vão ter pessoas que possam perder as suas atividades? Podem acontecer. A inovação de disruptividade permite isso. Mas a cultura mudou. E não muda, mudou para ficar. Mudou e quem não mudou tá um passo atrás, né? E ele acrescentou aqui, o Rick, Rick, desculpa se não for Rick, mas é porque é o que eu estou lendo aqui. Ele acrescentou o quanto esse consultor, esse mentor, não existe dentro da empresa, né? Por isso a necessidade de se participar propriamente do programa do DIS que ele está falando. A gente gostaria que todo mundo, que o próprio dono, o próprio CEO pudesse ser o mentor, pudesse ser essa mente disruptiva, mas às vezes ele é o mais tá retrógrado a todas essas inovações. Por isso que é importante esse programa do DIS, quanto o Luiz está falando, por isso é importante as células de ter o entendimento se é permitido essa inovação dentro da empresa ou se precisa trazer aqui para a BQ um grupo para a gente não criar esse conflito, né? Que eu acho eu quero mudar um pouquinho agora, ô Luiz. O que fazer? Aí já vamos passar agora para o pós, né? Eu identifiquei na vertical qual é a dor e o que fazer com esse projeto escolhido dentro de um programa. Tá. Eu vou só falar, o Rick é o Ricardo, ele é do INT, uma pessoa querida nossa que ajudou muito a construir. Você pensa bem, no movimento de hoje, os institutos, quanto que eles estão tendo que se reinventar, quanto que eles têm que se posicionar. Agora eles têm uma coisa que é fantástica, eles têm uma excelência de qualidade absurda. Você se reposicionar com o nível de qualificação que eles têm é uma questão só de se ajustar. Agora, a minha leitura sobre isso, muitas vezes você vai precisar de ajuda externa. É nisso que o DIS se propõe. Porque é importante ter um árbitro para essa mudança. Porque é uma nova visão fora. Então, é muito importante. Então, realmente, você vai ter que... Se você não conseguir internamente, você vai ter que pegar uma ajuda externa nesse modelo. E no caso do nosso programa, é exatamente trabalhar isso, que as coisas aconteçam harmoniosamente nesse processo. Bom, o que acontece com uma ideia? Aí que é o lado do nosso programa, que ele tem que ser... A ideia tem que ter... Eu estou sempre voltando porque para dizer que as coisas não são jogadas. Ela tem todo um... É uma ideia, ela tem que estar alinhada a uma empresa, essa empresa dessa ideia tem que ir ligada ao setor, e ela tem que ser global. Bom, o negócio aconteceu, o negócio é bom, o negócio é interessante, pô, os acionistas adoraram, todo mundo quer implantar. Aí a gente abre 3 opções, que é o spin-in e o spin-off. Spin-in, a empresa gostou, botou para dentro e ela vai desenvolver aquilo ali, virou um departamento, seja o que for, como aconteceu. Ela pode muito bem comprar o negócio e ela ser um dos usuários e vender a mercado. Quer dizer, ela criou um negócio tão interessante que ela virou um CNPJ, ela é usuária desse negócio
e também vende a mercado. Quer dizer, ela sente mercado para isso. Ela tem um processo de gestão que é interessante para ela. E tem um outro modelo que ela só usa, ela adorou, ela acha um negócio interessante, ela não quer ser dona, não quer virar um departamento, mas quer comprar o serviço. Aí que entra o papel do investidor. Quando ela tem um negócio, o negócio está validado, o negócio é escalonável, e já tem um cliente, com certeza vai aparecer um investidor que vai vender isso para ele. Quer dizer, então tem 3 opções. Ou ele vira um departamento, ou ele compra o negócio e vende a mercado, ou ele vira apenas um usuário ou do produto ou do serviço, daquela inovação que foi desenvolvida. Isso é um processo que acontece no final. É por isso que é interessante esse projeto. A gente tem que privilegiar, tem que focar na inovação. Depois a gente tem os mecanismos. Se a coisa for boa, se a coisa for escalonada, olha, muita gente vai querer ter aquilo ali, inclusive a empresa. Luiz, esse programa, ele pode ser iniciado hoje, né? Hoje, porque é aquilo que você falou. Quero que você volte a informar que ele é virtual, ele pode ser iniciado hoje. E o que capacita cada pessoa aqui? Fala assim, o meu negócio está apto a participar desse programa de inovação? Seja empresa, startup, negócio. Tá, vamos lá. Bom, é o seguinte, é aquilo que eu te falei. A gente criou um questionário muito amplo é bem genérico. Então, você vai entrar com o teu negócio. A gente tem um compromisso no DIS, dar a resposta. A gente tem 7 dias na hora que ele entra no portal do DIS. É importante, www.portaldis.com.br, que é o site do DIS. Automaticamente ele vai entrar, vai cair num questionário. Ele vai responder esse questionário. Esse questionário, em 7 dias, a gente já volta com uma sugestão. A gente tem esse compromisso de voltar com a sugestão. Aí a gente começa a construir com ele a proposta. Essa proposta pode ser um desenvolvimento do próprio empreendedor, a gente acha que tem espaço para ele desenvolver ainda sozinho. Ele pode fazer parte de um grupo de uma empresa, são 5 empreendedores dentro de uma empresa que quer fazer uma inovação aberta, ou pode ser uma empresa querendo fazer o programa para chamar os seus empreendedores. Então, basta ele entrar no site do DIS, ele preencheu o questionário. Nesse questionário, em 7 dias, a gente retorna com ele com uma proposta. É muito importante. A gente até botou novos negócios, a gente até botou um outro dispositivo, é importante falar. Nesse momento, apareceu muita coisa social. Muita coisa social. A gente fez um laboratório de inovação social. São empresas fazendo... Porque a gente também apoia o empreendedorismo social. O empreendedorismo social é aquela atividade que você faz social, mas ela é rentável. Ela é sustentável. Então, apareceram muita coisa de reuso, de reciclagem, de saúde, muita coisa muito interessante. Então, a gente até fez esse ambiente. Então, esse questionário é a coisa mais importante que ele tem que preencher. Com esse questionário, automaticamente, a gente volta e em 7 dias, a gente enquadra o programa dele. Ele é um questionário já meio robusto, ele já me responde bastante coisa. Naquele momento, eu já crio um filtro. Se o cara realmente tem uma ideia, tem alguma coisa bem estruturada, e em 7 dias, nós temos uma equipe onde a gente envolve o gestor de projeto, onde a gente envolve o responsável pela mentoria e automaticamente a gente volta com uma proposta. Se a proposta for uma proposta de uma pesquisa para desenvolver alguma coisa que pode ser um PDI, para o setor de óleo, gás e energia, a gente tem o nosso parceiro, o INT. O INT é um grande parceiro nosso que a gente valida as pesquisas para poderem ser privilegiadas. Hoje em dia, todo mundo sabe, os grandes players, a ANP tem um recurso muito robusto para jogar para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A grande vantagem hoje, que esse I da inovação, a ANP, ele abriu para startups, ele abriu para empresas emergentes. Isso é a grande novidade. A nossa parceria com o INT, ele partiu disso. Então, se você tem um negócio,
para o setor de óleo, gás e energia, que ele é um negócio inovativo. A gente está buscando recurso do PDI. Aí nós temos o nosso parceiro, que é o INT, que a gente analisa esses negócios. Esse dinheiro é um dinheiro grande, porque ele faz parte daquele 1% que toda empresa do setor tem que depositar em inovação. Uma parte dessa vai para a INP, outra parte a empresa é obrigado a investir em inovação. Então, essa parceria que a gente fez com o INT foi muito importante, porque nos colocou numa situação bem criteriosa para a ANP validar o projeto. Esse dinheiro é um dinheiro muito alto, mas ele é muito cheio de critérios. Existe uma metodologia, muita gente gostaria de ter acesso a esse recurso. Nós, dentro do DIS, quando fechamos essa parceria com o INT, a gente fez muita questão de enquadrar o modelo de projeto que vai entrar. Nós temos um filtro muito interessante até levar para eles. Esse cadastro que a gente colocou, boa parte eles nos ajudaram a fazer, para criar. Agora, você tem acesso a todo o recurso de óleo, gás e energia. O INT ainda tem química, tem farma, tem uma coisa bem interessante. É um universo bem interessante. Muito bom. Isso deu para nortear para as pessoas o que é o programa, início, meio e fim do programa. Mas eu tenho uma pergunta aqui da professora Flávia, que ela quer tirar de você uma dica como especialista, tá, Luiz? Eu digo o seguinte, a gente falou bastante sobre o programa, agora é uma dica do Luiz, não é do DIS. Que conselho você dá ao colaborador que tem medo de arriscar, conversar e explanar suas ideias para o chefe? Ela está perguntando se o colaborador tem medo de ir lá e explanar sua ideia. Qual dica você dá? Você como especialista, Luiz. Eu, como especialista, eu acho que ele devia ter medo de explanar a ideia para qualquer um. Porque você explanar uma ideia, quando você quer transformar essa ideia no negócio, você tem que se preparar para a ideia. Então, eu sempre defendo, quando a gente quis colocar os mentores junto com a gente, exatamente para organizar a ideia. Eu acho que uma boa ideia, bem organizada, bem pautada, com pitch bem feito, o chefe vai querer ouvir. O problema todo é que, às vezes, eu até admito, às vezes a ideia vem e a gente tem dificuldade de materializar aquela ideia. É isso que o DIS ajuda, você materializar essa ideia. Eu acho que você entrar dentro do nosso programa vai te ajudar. O que a gente procura fazer, é por isso que eu falo, a gente trabalha muito... Isso aqui deu uma ideia boa, ótima também, planejar muito primeiro. Planejar e outra coisa, validar a ideia. A gente fala muito em validar. Eu me lembro que a gente estava num projeto que era de mobilidade urbana, aí o cara fez uma bicicleta, um negócio lá interessante, aí a gente achava até interessante, legal. Eu falei, você já alugou para alguém? Você já fez? Aluga para tua mãe, para tua tia, para o teu avô, cria um valor. Aí ele alugou. Agora tenta alugar para mais 10. Ele não conseguia, você está entendendo? Então, você tem que validar a sua ideia. Então, a gente provoca isso Por isso que eu digo que o mentor é diferente do consultor. Porque ele provoca que essa sua ideia... Não tenha medo de trazer ideia. Agora, não se estresse, porque a sua ideia ela pode pivotar. É por isso que existe esse nome pivotar. Esse nome pivotar, o setor de inovação, ele absorveu isso, porque não existiu até hoje projeto que não pivotou. Então tem que ser humilde, a humildade é importante, você não é o dono da razão, nós também não, então vale a pena você apresentar a sua ideia, nós vamos lhe ajudar a transformar a sua ideia. E vai chegar ela bem formatadazinha para o seu chefe, para o seu investidor. Nós somos ponte. Legal. Luiz, eu deixei aqui durante muito tempo o arroba do distrito. As pessoas podem clicar aqui e encontrar o arroba do Luiz e tirar qualquer dúvida sobre o programa e tirar qualquer dúvida pessoal sobre o seu processo de inovação. Todas as pessoas que nós estamos convidando são pessoas que estão abertas a ajudar, sabe? Independente de entrar ou não no programa,
são pessoas que estão abertas a ajudar e com certeza você vai ver sentido em entrar no programa mais à frente, não é mesmo, Luiz? Eu peço a sua consideração final, que a gente já está acabando. Eu quero te agradecer, foi um papo muito bacana mesmo, muito cheio de conteúdo, e as pessoas saíram daqui com várias mensagens e gatilhos mentais para saber se a sua empresa precisa ou não inovar. Agora é contigo, meu amigo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço e eu acho que a gente tem que levar essa discussão para a academia, levar essa discussão para as empresas. Eu acho que é uma discussão que ela precisa de outros ambientes para a gente desenvolver. Ele é um ambiente que a gente tem que precisar. A mensagem que eu quero deixar é exatamente essa última pergunta. Não tenha medo de ter ideia. Agora, tenha humildade para receber as ideias, a mentoria. A humildade no ser humano é fundamental. A palavra que a gente tem hoje para aprender é a humanização de tudo. E a humildade de quem está ensinando, de quem está aprendendo, no caso, é a palavra-chave. Então, o que a gente tenta mostrar é exatamente esse tipo de capacitar a sua ideia para escalonar. Se a gente não escalonar a sua ideia é só uma ideia. E todo dia você vai ter uma ideia. Que tal a gente materializar a sua ideia com metodologia, com mentoria? E a gente quer levar a sua ideia para investidores, para empresários. Nós somos pontes. Nós queremos que a sua ideia evolua. Então, o DIS pode te ajudar muito nesse processo. Esse que é o processo do DIS. Transformar a sua ideia em negócio. Fantástico. Luiz, eu adorei a participação da Flávia Bendella, né? Bendelar. Flávia Bendelar. Flávia, muito obrigado pela sua participação. É notório a sua preocupação com o engajamento dessa mentalidade. Eu diria o seguinte, que aqui nós estamos trabalhando já no programa do DIS, mas o quanto suas perguntas são pertinentes a aguçar esse pensamento nos jovens, aquelas pessoas que ainda não pensam assim, eu vou trabalhar, eu vou conseguir um emprego. É notório o quanto ela quer tirar essa ideia de emprego das antigas. Assim, vamos entrar em qualquer posição de emprego, ou qualquer que seja, mas pensando de uma forma intraempreendedora. Muito bacana, Flávio. Aqui eu vou fazer um convite ao vivo. Flávio, te convido a fazer uma live conosco, porque essa mentalidade que você nitidamente está buscando aí é o que a gente acredita também. A gente acredita que todos devemos pensar de uma forma intraempreendedora. Assim a gente consegue tanto inovar o que o Luiz falou aqui. Parabéns, Flávio. Parabéns, Luiz. Ótima convidada que você nos trouxe. O convite foi feito aqui ao vivo. Ela com certeza vai estar presente, até porque a Flávia Bendelar, junto com o professor Yogi da PUC, foram os mentores do DIS. Então, eles colocam muita importância do trabalho do DIS. Nós temos que planejar uma ideia. A gente com certeza tem programas que não falam sobre isso. A gente fala, vamos planejar uma ideia, vamos materializar uma ideia. Então, a gente é muito robusto na questão da métrica, do modelo, da capacitação. É por isso que nós temos 3 pós-doc dentro do DIS. Nós temos professores qualificadíssimos, sabem dar aula. Nós temos um compromisso muito grande com a capacitação do empreendedor. O empreendedor, ele pode existir mesmo não parecendo que ele era, porque existe metodologia para você virar um empreendedor. O DIS pode te ensinar a ser um empreendedor. É isso. De sucesso. Eu vou pedir agora que a galera, quem puder, printa aí, dá um sorrisão aí, meu amigo. Luiz. Printa aí, marca a gente e vamos nessa. À tarde, eu estou convidando o Matheus Costa, um cara extremamente disruptivo. Ele pensa em Luiz, ele olha um negócio, qualquer negócio que seja, ele consegue transformar esse negócio em digital. É uma mente brilhante, muito bacana. Vamos trazer ele para perto da gente. Vamos, ele vai sim. entregar muito conteúdo à tarde também. 3 horas, live com o Matheus Costa. É isso, galera. Um abraço. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço, Luiz. Um abraço. Obrigado aí. Obrigado, Kiki. Obrigado, Milvat. Um abraço. Sucesso aí para vocês, hein? Obrigado.